quando uma parte do texto estiver em negrito, vocês ouvirão um pequeno sino no início e no final deste texto. Carta 9, parte 1. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas, porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido em, e sou eu mesmo, constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e a novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nestes tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos, e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação, para esperar ouvir-me com exatidão e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crística que deram forma a estas cartas. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo, para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte do ser, e, finalmente, a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a: vocês não devem, se vocês fizerem, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas desta forma. Uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados desta maneira, se você trabalha em harmonia com as leis de sua existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma,
mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se por outro lado você ignora as leis da existência e continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido esta mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privação de alimentos e uma vida estressante. Eu tenho falado através destas cartas, expressamente, para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra: mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido. Pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade. Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai, que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que o Criador é universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados, segundo a sua própria boa vontade para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para as suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus anciãos religiosos ensinavam. E foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando os seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias depois da minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos, e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para as cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz, embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia!
Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade, ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nesta segunda vinda. Eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, sejam quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo, eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, senti as pedras quentes debaixo de minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam. Se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para apagar os pecados dos homens. Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifícios com fogo. Se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso, eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si, durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendi a natureza de nossa fonte do ser, poderia com confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tais coisas, e por essa razão odiaram-me quando desafiei sua autoridade, detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita e ninguém poderia negar. Aí estava, em plena luz do dia, para que todos pudessem ver, um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás. E ainda mais, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes e, portanto, decidiram que eu deveria ser um filho de Beelzebul. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que lê estas palavras
Como era claro para mim naquele momento na Palestina que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância, que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados a usar suas mentes e seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais de virulenta indignação. Era de se espantar que no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mentes tão obtusas? Sim, realmente estive ali na Palestina, há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples, que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer para baixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador, sem compaixão ou misericórdia, nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão. Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto do meu instinto espiritual rebelava-se contra a antiquíssima intenção judaica de deixar que outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus, que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso, se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeito por tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com um corpo humano há 2000 anos, para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais, opressivas e inventadas pelos homens, venho agora através do canal destas cartas distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã de nenhuma forma reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu a havia ensinado na Palestina, nem neste momento, no qual as cartas provocarão a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta neste momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos, provenientes das recordações seletivas dos meus discípulos, das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Mais tarde, quando faltava ao cristianismo o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos teatrais convenientes para impressionar aqueles que o império eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado. Posteriormente, esse império impôs às pessoas crédulas tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte por que sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo. É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem das suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que quando faço tais afirmações,
me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças. Estão bloqueadas pelas práticas religiosas. É chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser e para que levem as suas congregações com elas. As igrejas cristãs de todas as denominações, digo, despertem. É chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono, em que a razão foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Estas foram transmitidas através dos séculos, por uma sucessão de pessoas reivindicando serem a autoridade mais elevada sobre tudo que eu ensinei na Palestina. Não tenha medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas e quiser limpá-las de seu pensamento. Desfaça-se das teias das ilusões e pense. Quando os pregadores cristãos aceitarem plenamente que eu, o Cristo, retornei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro, como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente, e estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas por encontrar e estabelecer contato com a realidade que os levará a viver em total harmonia com a verdade de seu ser. Por outro lado, vocês, pregadores da religião, que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo para manter as aparências e os seus salários, verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos e serão abandonados pelas suas congregações, que já estão sentindo que as suas palavras são apenas palavras, nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo, de fato, voltei à humanidade para mostrar o caminho para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Também haverá aqueles cujas posições de autoridade estarão ameaçadas pelas cartas de Cristo, minhas cartas. Existirá uma oposição poderosa. Haverá calúnias de todo tipo, através de todos os meios de comunicação, por pessoas que não têm escrúpulos para provocar a ira do público e ganhar dinheiro com o sensacionalismo destrutivo e vingativo. Quero dizer que, quanto maior for o alvoroço mundial, maior será a velocidade com que minhas cartas alcançarão e convencerão aquelas pessoas que estão cansadas das antigas crenças e que, por fim, ouvirão a simples verdade do ser. Elas rapidamente responderão ao seu amor e ao chamado para que deixem os níveis inferiores da consciência humana e para que iniciem a sua ascensão rumo aos níveis espirituais mais elevados, onde começarão a experimentar o primeiro influxo de paz e contentamento interior. Haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, pois mais e mais pessoas reconhecerão e se voltarão contra a violência e a degradação com a qual toda a sua consciência mental, emocional e corporal tem sido alimentada por degenerados, obcecados pela ideia de fazer fortuna. Esses vampiros espirituais compreenderam a estranha fascinação pelo profano e pelo macabro de pessoas ignorantes que vêm sendo enfraquecidas com a segurança, o conforto e o luxo do século XX e que já não encontram nenhuma satisfação em si mesmas. Elas necessitam de excitação para estimular sua consciência esgotada. Se a vida das pessoas fosse verdadeiramente tão horrível como são aquelas mostradas nos programas de entretenimento a que elas assistem diariamente, dariam as costas às suas telas em busca de algo mais bonito e tranquilo para descansar seu sistema nervoso torturado. E se você refletisse com sinceridade sobre as condições atuais de sua vida, perceberia que estas já se transformaram em uma amedrontadora imagem espelho do que toda a indústria do espetáculo
deu a você nos últimos 50 anos. As pessoas vêm sendo alimentadas com os piores cenários possíveis pelo cinema, TV, livros e a mídia sensacionalista, e se queixam de que a sensação de segurança de que antes desfrutavam agora foi destruída. Veja as pessoas na Terra atualmente protegidas por trás de cercas elétricas, muros altos, vigiadas por guarda-costas que traiçoeiramente assassinam as pessoas que estão sob seus cuidados. Vejo homens e mulheres que antes caminhavam sem medo à noite pelas ruas das cidades e pelas trilhas nos campos, agora se trancarem atrás de portas de segurança, temerosos dos mais desprezíveis e brutais ataques. Vejo povos traumatizados pelos seus próprios compatriotas. Vejo genocídio, revoluções, bombardeios, assassinatos e matanças gratuitas de todo o tipo. Os que são assassinados passam para suas próximas existências ainda traumatizados pelo choque da morte inesperada. Eu os vejo e os auxilio se eles são capazes de me ver e receber. Muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar a uma forma de existência mais elevada e, portanto, permanecem nas sombras até que se libertem através do renascimento. A vida na Terra transformou-se no inferno que vocês descrevem na televisão, nos cinemas e na literatura. Por quê? Porque a chamada cultura civilizada permite que a brutalidade, em todas as suas formas pervertidas, entre nos lares por meio de sua televisão, produzindo o estímulo, a excitação e a violência. Vocês assim o quiseram, e agora o têm na sua forma mais real, em suas próprias experiências diárias. Ninguém está imune a estes males que vocês fizeram recair sobre vocês mesmos.